Amém, glória a Deus. Graça e paz, amados. Vocês estão bem? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 8h12. É até 9h30? Até 9h30. Na última vez eu dei a palavra de oferta e o pessoal falou assim: olha, eu já achei que ia emendar a pregação. Amém. Para mim é motivo de falar de novo, porque para mim é sempre um motivo de muita honra estar aqui em cima. E eu sei que Deus tem preparado todas as coisas. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Glória a Deus. Repita comigo assim: a unção é o início, mas o processo é o caminho até o trono. Amém? Entenderam? A unção é o início, mas ninguém chega até o trono sem passar pelo processo. Amém? Quantos aqui têm promessa de Deus? Quantos aqui vivem debaixo de uma palavra? Amém? Então eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai chegar lá se não passar pelo processo. Você não chegará lá se não passar pelo caminho. Amém? Há um caminho para a gente enfrentar juntos. Pastores, essa casa tem uma promessa, amém? Essa casa tem uma promessa de avivamento, de crescimento, de expansão, de multiplicação, amém? Mas por que não aconteceu ainda? Porque Deus tem nos preparado. Deus tem nos preparado. Deus tem capacitado os que estão dentro, para quando os demais de fora vierem, nós estarmos fortes para dar apoio a eles, amém? Glória a Deus. Vamos estudar nessa noite e entender que o processo é Deus nos capacitando, é Deus trabalhando. Nós podemos não estar vendo, mas o céu está se movimentando ao nosso favor, amém? Glória a Deus. Abram comigo em 1 Samuel 16, vamos adiantar, senão os meus pastores me pegam. 1 Samuel 16, 7, amém? Vamos abrir junto comigo. Vamos hoje falar de Davi, aquele que era pequeno entre os seus irmãos, mas se tornou grande, se tornou rei de Israel, amém? Todos abriram? Vamos lá. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então disse Jessé, chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, amém? É este, levante-se e unja. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio de seus irmãos. É ele, o pequeno, o esquecido, que estava lá, cuidando das ovelhas, o menor dentre dos seus irmãos. Os seus irmãos, todos guerreiros, de boa estatura, formidáveis, de boa aparência aos olhos, mas Davi estava lá. Nem sequer na sala ele não estava junto para receber o profeta. Mas o Senhor viu ele lá, no pasto, cuidando das ovelhas, nos seus afazeres. O Senhor viu.
E o Senhor falou: mande chamar o meu pequenino, pois é ele que eu vou ungir. Derrame óleo sobre a cabeça dele, amém? Eu vi uma frase esses dias. Glória a Deus. Eu vi uma frase esses dias no Instagram, eu até compartilhei no meu WhatsApp, no meu status, que diz assim: Deus não errou quando ungiu a sua cabeça. Deus, Ele não errou quando Ele te separou. Deus, Ele não errou quando Ele te escolheu. Deus não errou quando Ele te prometeu. Deus não errou quando Ele te levantou. Ei, Deus, mas eu caí, mas eu pequei, mas eu falhei. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A promessa de Deus para se cumprir na sua vida não depende de você, depende dEle fazer. Deus, Ele não errou quando Ele derramou o óleo sobre a sua cabeça. Deus não errou quando Ele te separou e te escolheu. Amém? Glória a Deus. Davi, ele tinha... A Bíblia não relata com precisão, mas historiadores dizem que Davi tinha em torno de 10 a 15 anos quando foi ungido. Ele era apenas um menino que cuidava da ovelha de seus pais. Ele era apenas um menino. E quem olhava para aquele menino, baixinho, magrinho, até bonitinho, pensava assim: esse será o rei de Israel? Tão pequeno, tão novo. Será mesmo? Será? Quantos será que a gente fica pensando e indagando a Deus e perguntando: será, Deus? Será que sou eu? Será que sou eu mesmo o escolhido? Há tantas pessoas melhores, há tantas pessoas mais capacitadas que eu. Os irmãos de Davi eram todos fortes, já eram todos guerreiros, já estavam nesse meio. Existiam melhores, mas o Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê como o homem vê. Amém? Davi, ele foi ungido, mas ele não foi coroado. Ainda tinha um longo percurso. Ainda tinha um longo caminho. Algo que o pastor Edilson sempre fala e que eu guardo em meu coração: Deus não dá cidades inteiras. Deus não dá cidades a homens inteiros. Deus não dá cidades a meninos. O caminho que Davi teve que enfrentar foi para torná-lo mais forte. O caminho que Davi teve que enfrentar foi para torná-lo homem. O que Davi enfrentou mexeu no caráter, mexeu na estrutura, mexeu com a fé, com a confiança. É isso que Deus tem feito conosco. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quem aborta o processo não vive o propósito. Não chegaremos lá se não passarmos por tudo o que temos que passar. Davi, ele não teria se tornado rei se ele não tivesse suportado as lutas. Amém? Davi volta para o campo, seus afazeres, e ali ele vai nos relatar um pouco mais à frente, quando ele decide lutar com Golias. Saul chama ele e ele fala assim: quem és tu? Tão pequeno, você mal sabe segurar uma espada. Mas ele diz assim: enquanto o teu servo estava no campo, eu lutei com ursos, eu lutei com leão. Conseguiu entender? Davi, ele foi ungido e voltou para o campo. Por quê? Campo de treinamento, aonde Deus estava treinando ele para a batalha da vida dele, a batalha que ia projetar o nome de Davi. Até então Davi não era conhecido.
Ele só era o irmão que cuidava das ovelhas. Mas a partir do momento em que ele lutasse com Golias, o nome dele ia ser conhecido. Então o Senhor Ele prepara Davi. E quando Davi, ele luta ali com Golias, quando ele enfrenta Golias, ele deixa de ser um pastorzinho de ovelhas, ele deixa de ser o irmãozinho, e ele passa a ser alguém um pouco mais conhecido. Talvez se Davi tivesse deixado aquele momento ali da unção, que ele foi ungido entre seus irmãos, subir para a cabeça, ele poderia ter falado assim para o seu pai: eu voltar para o campo? Eu voltar a cuidar de ovelhas? Eu sou o futuro rei de Israel. Ele poderia ou não poderia? Poderia. Mas é aí o detalhe, que Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia o coração dele. Deus conhece teu coração. O que você tem almejado diante dele? O que você tem colocado diante do Senhor? Senhor, a promessa é essa. E aí? Será que você tem suportado o processo? As lutas? Eu não suporto mais as lutas. Mas as lutas é Deus te capacitando. É Deus te forjando. É Deus trazendo amadurecimento. É Deus cuidando. É Deus fortalecendo a sua fé. É Deus te falando: eu sou o Deus da provisão. É Deus te falando: eu sou o Deus que cuida de você. É Deus te falando assim: tenha fé, filho. Se eu prometi, eu sou o Deus que sustento. Se eu prometi, vai se cumprir. Eu e o meu esposo, nós temos uma promessa muito linda de Deus em nossas vidas. Porém, uma promessa muito antiga, em torno de 6, 7 anos. Quem é os mais antigos do ministério vai lembrar quando os pastores estavam sendo ungidos. No dia que os pastores foram ungidos, eu e meu esposo foi separado. É uma promessa muito linda de Deus em nossas vidas. Só que o passar do tempo, são 7 anos, o passar das batalhas, o passar da caminhada, as pelejas, isso já tinha adormecido em meu coração. Eu já tinha me esquecido da promessa de Deus. E há uns dias atrás Deus usou uma pessoa para falar comigo: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. E eu falei assim: Deus, mas eu não vejo possibilidades. Eu não vejo meios para que essa promessa se cumpra. Deus, eu não vejo como o Senhor pode fazer isso. Mas Deus me disse: eu farei. Eu farei. Enquanto isso, descansa. Suporta o processo. Há 7 anos atrás você era só uma menina. Há 7 anos atrás você era só uma jovem cheia de ansiedade e depressão. Hoje você se tornou uma mulher curada de tudo isso. O processo foi longo, filha. O processo foi doloroso, filha. Mas eu te tornei mais forte. A promessa ainda está de pé, amém? Deus está falando com você essa noite. A promessa ainda está de pé. 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 Deus está te tornando mais forte. Deus está te tornando mais sábio. Ei, mulher, Deus está te tornando mais madura. Deus está te tornando mais sábia, de um coração mais cheio de amor. Ei, homem, Deus tem mexido no teu coração. Deus está te preparando. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Não duvide de mim. Não duvide de mim, filho meu, porque eu farei. Você pode estar dizendo: Deus, eu não vejo meios, eu não sei como. Ei, eu farei. E eu tenho me agarrado a essa palavra, eu tenho me agarrado a isso. O nosso ministério será grande, o
nosso ministério será próspero, avivado, cheio. Ei, em nome de Jesus, Deus fará. E Deus fará da minha vida e fará na sua vida. Ei, pastor Técio, ei, se Deus te falasse que você passaria por tudo que você passou antes de se tornar pastor, talvez você teria desistido. Talvez lá no leito daquele hospital você tenha pensado em desistir. Mas Deus fez. Deus fez. Deus é o Deus que fez, é o Deus que faz e continuará fazendo. Independente de qualquer coisa. Se nós estamos crendo ou não, se nós estamos vendo ou não, o céu está se movimentando. O céu está se movimentando. O céu está se movimentando. Amém? Creia nisso. O céu está se movimentando. Voltando aqui. E depois que Davi mata Golias, Saul nem sabia quem ele era. E Saul chega para Abner e diz assim: quem é este? Quem é este? Então Abner pega Davi e leva até o rei. E o rei pergunta para ele: quem és tu? Então Davi diz: eu sou Davi, filho de Jessé. As maiores batalhas da sua vida, as maiores guerras da sua vida não vieram para te matar. Vieram para ser trampolim, para você passar de nível. Vieram para projetar você um pouco mais para perto da sua promessa. As batalhas não vieram para te matar. As batalhas vieram para te tornar mais forte. As batalhas vieram para nos tornar mais forte, porque se Deus tivesse entregado Israel a Davi, ainda quando menino, ainda como um jovem imaturo, Davi talvez teria se corrompido. Davi talvez teria se esquecido de quem ele era em Deus. Ah, irmã, mas Davi pecou. Davi, ele caiu em adultério. Davi matou. Mas ele continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Deus me ministra nessa noite? Você pode errar. Você pode cair, mas se quebre em minhas mãos. Davi, depois de ter errado, Davi, depois de ter pecado, quando o Senhor o confronta, ele se quebra nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o oleiro, o Senhor é quem nos pega e nos faz de novo. O Senhor é quem pega os nossos pedaços e trabalha novamente. E trabalha novamente. E faz tudo novo. E faz tudo novo. E faz tudo novo. O velho homem ficou para trás, pastor Demis. A velha criatura ficou para trás. E eis que Deus escreveu uma nova história. Aquele sonho, aquela promessa, aquela palavra, que talvez por passar tantos tempos, ou às vezes por você ter passado tanta dificuldade, você pode ter desacreditado, você pode ter colocado uma pedra em cima e nunca mais sonhou aquele sonho. O Senhor está te dizendo: esta noite é noite de retirar a pedra. É noite de retirar a pedra, porque eu vou restaurar os seus sonhos, eu vou restaurar a tua visão e te farei ver grandes coisas eu tenho feito para você, coisas que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nunca nem chegou aos seus pensamentos.
Coisas grandiosas eu tenho preparado. Coisas grandiosas Deus tinha para Davi, que estava ali, que errou, sim, mas que soube a hora certa de se lançar em Deus. Quando eu passei um período afastado do ministério, foi em torno de quase 2 anos, e quando alguns irmãos chegavam para conversar comigo, eu sempre falava: eu estou afastada, eu estou longe de Deus, eu estou aqui, mas eu sei que não vai demorar até Deus vir com a sua mão forte e me tirar daqui, porque eu sabia que meu lugar não era ali, porque uma vez que você pisa no Santo dos Santos, em outro lugar você não vai saber viver. Uma vez filho, sempre filho. A promessa de Deus na sua vida é mais forte do que você pensa. Você pode achar que a luta veio para a morte, você pode achar que a luta veio para acabar contigo, mas quem tem promessa não morre. Davi, aos 30 anos, foi ungido rei Israel. Foi um período de mais de 15 anos de aprendizado. Davi, ele lutou com Golias. Davi, ele serviu o rei Saul tocando harpas. Davi, ele foi perseguido por Saul. Davi foi prometido de morte. Davi foi humilhado. Davi correu, se escondeu em cavernas. Davi passou fome, sede. Mas Davi estava debaixo de uma promessa. E quem tem promessa não morre. Davi estava debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência. E aos 30 anos, Davi chega ao trono. O trono que lhe foi prometido há 15 anos atrás. Você pode estar entre o processo da unção, que foi quando Davi foi ungido, novinho, com 15 anos. Você pode estar entre o processo da unção a caminho do trono. Cabe a você não desistir. Cabe você confiar no Senhor. Cabe você crer que o Senhor fará. Confiar nas mãos fortes do Senhor. Amém. Que te levantará quando você cair. Que fará tudo novo quando você pensar que é o fim. Que te mostrará o que Ele tem feito. Guardem isso com vocês nessa noite. Vocês podem não estar vendo. Nós podemos não estar vendo. Mas o céu está se movimentando. Davi é a prova que o processo dói. Davi é a prova de que o processo dói. Mas ele te conduz até o propósito. O processo vai doer, MCR. O processo dói, MCR. Mas não adianta tentar fugir. Aonde você for, Ele vai te achar. Não adianta tentar fugir. Aonde você for, Ele vai te achar. E com mãos fortes vai te arrancar de lá. E te trazer para o lugar de onde você nunca devia ter saído. E a promessa? A promessa ainda está de pé, amém? E a promessa? A promessa ainda está de pé. Porque Ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Creia, a promessa está de pé. A promessa, amém? Coloque sobre os vossos pés. Coloque sobre os vossos pés e comece a falar com Ele. Pai, aquele sonho que estava adormecido, Tu sabes. Pai, aquela promessa que Tu me fez e que eu não vejo meios para que sejam concluídas, para que aconteça. Ei, Jesus, movimenta os céus ao nosso respeito.
Movimenta os céus a nosso respeito. Ei, eu farei, eu farei, eu farei. E eu farei, e será tão lindo quando eu fizer. E será tão lindo quando eu fizer. Oh, filho, porque tu confiou, porque tu acreditou. Filho, eu farei. Mesmo que tudo ao teu redor diga que não tem como, mesmo que todos ao seu redor digam que você é tão pequeno, que há melhores que você, eu farei. Eu farei. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos a viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, 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 até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Comece a clamar. Comece a clamar.
até que Ele rasgue os céus, até que Ele venha. Que o Senhor venha. Ei, não há nada impossível para o Deus que é mestre em fazer o impossível. Ei, quando você se quebra diante dele, Ele rasga os céus a seu respeito, amém? Quando você confia, Ele vem. Quando você dá um passo, Ele dá 3, 4 em sua direção. A unção é o início, o processo é o caminho que te levará até o teu propósito, amém? Começa a aplaudir o nome do Senhor, começa a glorificar o nome do Senhor. É porque Ele fará, porque Ele fará, porque Ele fará, porque Ele fará. Ele fará, amém? Aleluia! Santo de Israel, glória a Deus, pastor Técio. Glória a Deus, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, amém? Aleluias, guarda essa palavra.